Em começar essa sessão 5, eu quero que nós lembramos que os demônios estão nesta esfera no primeiro céu em que nós habitamos, essa atmosfera assim. Um dos títulos de Satanás é príncipe ou príncipe da ar, né? Ou está no ar, está nessas trevas, assim. Ele não tem posse aqui na terra, a terra não pertence a ele. A Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor. Não pertence a Satanás. Ele não é o Deus deste mundo, esse planeta. Ele é um Deus desse século, esse período de tempo. É um espaço que ele tem para operar. E o lugar dele é no ar, ou nesses céus de 2 em 1. Agora nós temos esses demônios aqui. Eles tentam de habitar dentro da pessoa, mas não têm direito a entrar quando quiser. Porque Deus deu ao homem domínio. Deus deu ao homem responsabilidade. Deus deu ao homem um livre-arbítrio, que significa que ele tem que abrir a porta. Ele tem que dar lugar ao inimigo. A Bíblia fala muito e encorajar-nos, né, para não dar lugar a Satanás. Para não deixar aqueles demônios entrar, porque eles querem. Mas eles não podem se nós não abrirmos a porta. E há várias portas que servem para convidar para os demônios entrar. O principal é o pecado. Porque a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós quando submetemos os nossos membros ao pecado, então nós tornamos servos do pecado. Nós demos direito legítimo ao demônio para entrar na nossa vida. Pecado faz isso. Tantas vezes eu tenho falado com pessoas que são viciadas à pornografia ou viciadas a vários outros pecados. Começou assim, numa experiência, eles tinham domínio, mas mais que eles andaram neste caminho, mais que eles viram aquela perversidade, aquilo tornou-se um vício e agora era quase impossível de parar. Eles tinham de ser libertos, não é? Porque o demônio entrou e agora está a controlar essa parte da sua alma. E então nós temos muitas outras referências, mas pecado que abre a porta. Outra é traumas. Traumas são usados para baixar a nossa defesa e que aquele espírito de medo entra. Eu lembro uma vez a nossa filha tinha somente 7 anos, mas estivemos num sítio, fui para uma determinada cidade em Espanha para fazer um casamento. E naquela noite, antes do casamento, houve um incêndio na casa. E foi a nossa filha que nos acordou, porque Deus tinha acordado ela na noite e avisou ela deste incêndio. A sala principal estava tudo em chamas. E foi pela graça de Deus e pela sensitividade da nossa filha que nós fomos salvos aquela noite. Então nós saímos, mas a nossa filha, a partir daquele momento, teve um problema. Insegurança, medo. Ela era uma pessoa muito ousada, muito muito dada às pessoas, mas a partir daquele momento ela mudou de personalidade. Ela tornou-se muito tímida, muito fechada, muito cheia de medo. E quando nós percebemos que aquele trauma provocou aquela abertura na sua alma para a entrada deste espírito de medo, e nós falamos com ela e nós explicamos as situações, né? E nós oramos e expulsamos aquele demônio e ela ficou completamente restaurada. Então essa são uma das áreas que temos que vigiar, né? Principalmente se tem passado por qualquer crise, qualquer situação que provocou uma angústia grave. Aquela é natural, mas Satanás aproveita aqueles momentos de fraqueza para entrar com outro espírito. Pois são aquele facto da falta de perdão. Quando nós
não perdoamos o nosso próximo e não é importante a gravidade da situação, porque nós fomos chamados para perdoar tudo. Agora, perdão não é concordar com aquilo, não é? Não, talvez nunca concordamos, mas nós somente cortamos aquele argumento que o inimigo tem para nos oprimir, para criar em nós raízes da amargura, ódio, ressentimento, mágoas e tudo. Então, perdão é mais benéfico para nós do que até para outro. Mas a Bíblia fala em Mateus 18, mais para os finais deste capítulo, em que Jesus conta uma história de uma pessoa que foi perdoada de muito, mas não conseguiu perdoar o seu conservo de pouco. E quando o servo que perdoou, o mestre que perdoou aquele servo de muito, não é? Chamou a atenção, chamou ele, a sua presença, e disse: malvado servo, eu te perdoei de muito, porque não conseguiste perdoar o teu conservo de pouco. E a Bíblia diz que ele lançou aquele servo naquele lugar de tormentação até que pagasse toda a sua dívida. E depois, no final deste capítulo, diz: e assim fará o meu Pai Celestial a quem que não perdoa. É como que Deus, naquela tribunal no céu, concorda com o inimigo para que for tormentado. Concorda e aquele espírito maligno de ressentimento, de ódio, de rancor e tudo, tem permissão legítima de entrar, porque a pessoa não perdoou o seu próximo das suas ofensas. Perdão é muito importante, é poderoso. Nós vamos ver aqui em frente como perdão é uma arma espiritual que nós temos. Pois a outra porta aberta é quando nós, por curiosidade ou por intenção própria, nós entramos em áreas ocultismo, seja de bruxaria, feitiçaria, adivinhação, necromância, várias coisas. Se nós entrarmos nessa área, nós estamos a convidar demônios para entrar na nossa própria vida. Pois temos aqueles demônios que passam de geração em geração, são espíritos familiares, são espíritos que conhecem bem a nossa história e a nossos antepassados, e que têm aquelas tendências, por isso nós encontramos em famílias a tendência, divórcios ou alcoolismos ou coisa assim, é passado de geração em geração. São demônios. Demônios não morrem. Quando a pessoa morre, eles continuam, eles saem. Eles tentam de entrar em alguém já conhecido, não é? Dentro da família. Depois é o sexto porta de entrada é através das maldições. Maldições, e nós vamos falar mais sobre isso no futuro, mas maldições são palavras negativas com a intenção de fazer mal. E quando a pessoa, principalmente quando a criança, são amaldiçoadas pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus amigos, pessoas com influência que têm uma certa importância na vida daquela pessoa, aquelas sementes entram e dão lugar ao inimigo. Então, muitos demônios são relacionados com as maldições que foram proferidas contra as pessoas. Então, essas são as portas principais para os demônios. Talvez a pergunta que tens para mim hoje é que é possível um cristão ter um demônio? Muitas pessoas têm reagido assim de uma forma bastante violenta quando eu sugiro que é possível que um cristão ter um demônio. Eles vêm com essa alerta: mas como é possível o Espírito Santo e o Espírito maligno habitam no mesmo corpo? Temos que encontrar uma resposta, porque muitas pessoas realmente têm problemas com demônios. Eles têm que saber como ser livre. E eu vou dar referências que mostram essa possibilidade. Primeiro, nós temos que entender que o homem foi
feito, que tem várias partes. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o homem é espírito, alma e corpo. Então o espírito é a verdadeira pessoa, porque nós fomos criados na imagem de Deus e Deus é espírito. A alma é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. A palavra alma no grego é psuche, que significa, onde temos psicologia, tem a ver com a nossa mente, a nossa própria evolução. Então, e várias vezes essa palavra é traduzida de uma forma diferente, como sentimentos e tudo. Então, mostra que a emoção é vontade e é alma. E depois temos corpo, e corpo é a nossa habitação física para esta vida terrestre. O nosso corpo não vai herdar o céu, não vai para o céu, é feito para aqui. Então, é a nossa habitação enquanto nós estamos aqui na Terra. Então, podemos dizer assim, somos espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Agora, em 2 Timóteo 2, começando com versículo 20 a 26, refere que o corpo é como uma casa. Fala que essa casa que nós temos, tem dentro dessa casa vasos de honra e vasos de desonra. Okay? Alguns são preciosos, outros não. E depois refere que nós temos que nos livrar ou tirar da nossa vida daquelas vasos de desonra. Em versículos 20 diz que diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vasos para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, a nossa responsabilidade é tirar de nós aquilo que é de desonra. E depois, quando faz uma lista de várias coisas que não são de honra, paixões, subtilidade, e várias coisas assim que o coração impuro e tudo isso, dá várias instruções sobre o que é de desonra, o que é de desonra. E depois, no final deste capítulo, diz: tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, é a nossa responsabilidade de tirar, para livrar-nos dos laços do diabo, porque aqueles vasos de desonra está a estragar o nosso testemunho, a nossa capacidade de ser usada por Deus. Então, é um dos exemplos. Em 2 Coríntios, nós temos várias referências. 2 Coríntios fala muito sobre a guerra espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 7, eu vou fazer somente a sequência daquilo que nós encontramos aqui. Em versículo 7, capítulo 7, versículo 1, diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a santificação tem a ver da limpeza de tudo que é carnal e espiritual. Okay? Imundícia espiritual, imundícia carnal. São duas coisas. Então, o que é imundícia espiritual? Espíritos imundos. Então, são demônios. Então, vamos para capítulo 10. Capítulo 10, começando em versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, essa guerra que está na nossa própria mente, temos que controlar aquilo que passa na nossa mente. Nós temos que limpar e destruir as fortalezas da nossa mente. Vamos falar mais sobre isso quando falamos sobre a natureza desta guerra, mas que é importante que na nossa cabeça
podia haver, né, fortalezas formadas pelo inimigo, e a fortaleza serve para afastar o bem e para guardar ou manter aquele homem valente dentro daquela fortaleza e para guiar os seus bens, para ficar livre. Nós temos que amarrar aquela valente, temos que tirar do seu sítio na nossa mente, na nossa vida, expulsar aquele demônio. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 diz o seguinte, versículos 1 a 4. Dizer, suportasse um pouco da minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentares uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como o serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito, que não tinha recebido, não é? Ou abraçaste outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então, a razão que nós sofremos quando nós recebemos outro Espírito, aquele outro, é para receber de dentro. Não é somente receber assim como uma ideia, não é? Ou aceitar, não, é receber de dentro. E essa tem que ser, não é, expulso. Então, é muito provável, nós temos várias outras referências acerca de pessoas que tinham recebido Jesus, foram batizados, não é, fazia parte da igreja que tinha um espírito e que esses espíritos foram expulsos da pessoa. Várias referências, seja em Atos 8, há várias referências que nós podemos referir, mas que é importante saber que um crente tem pode ter um demônio. Nós temos responsabilidade perante Deus para guardar a nossa vida, para ficar livre e expulsar demônios, para ser idôneos para o uso do Senhor. Deus te abençoe.